O principal objetivo do trabalho tem a ver com o que diz logo na primeira página, logo na primeira folha. A totalidade da verba arrecadada por mim é para ser entregue à missão da Willa. Estive há poucos meses lá, o atual responsável é o Padre Bongo. O Padre Bongo é uma individualidade muito conhecida. No século XIX não tínhamos a SIC Notícias, não tínhamos a TV 24, muito menos a CNN, muito menos a internet. E falar de África no século XIX e ser convidado para refazer as suas vidas em África, ainda por cima no sul do continente africano, era preciso ter muito mais coragem do que ser convidado para ir à Lua. Porque a Lua, desde tenra idade, nós visualizamos. E já na altura, como devem calcular, é a mesma coisa. É algo que é familiar. África. A África, no século XIX, as poucas histórias que existiam eram quase mitológicas, eram altamente recambulescas. E, portanto, aceitar o desafio de ir para a África não era qualquer um. O século XIX, nós estamos a assistir também a uma mudança de paradigma. Portugal há muito que já não era nenhuma potência. A Alemanha, através de Bismarck, tinha clara intenção de mostrar o seu poderio e havia, por óbvias razões, o interesse de ocupar os territórios. Depois, um outro objetivo é claramente também fazer uma reflexão sobre o trabalho gigantesco dos missionários. No caso, através da Congregação Espírito Santo, que é aquela que vai fundar a missão da Willa. Nós, em Angola, nunca tivemos, ao contrário de alguns radicais por interesses meramente ideológicos, dizem uma guerra tribal. Nós nunca tivemos uma guerra tribal. Infelizmente, fomos vítimas de um contexto de Guerra Fria. Porque Cabo Verde não teve guerra. Sabem porquê? Não tinha riqueza. E Angola é um dos países mais ricos do continente africano e do mundo. Portanto, fomos vítimas, fomos ingênuos desta Guerra Fria. Mas se não temos guerras tribais, e nunca tivemos guerras tribais tal como acontece nas antigas colónias inglesas, francesas, etc., muito se deve a este trabalho. A tudo o que tem a ver com o ensinamento cristão, nomeadamente católico, mas também de igrejas protestantes, evangélicas, que vão surgir século XIX e século XX em grande força em Angola. Portanto, a minha homenagem também a eles. A capa é uma fotografia tirada na missão da Willa, é uma fotografia com mais de 100 anos, ou cerca de 100 anos, e é uma turma da missão da Willa. Tive a audácia de dizer que o Chicoronho é a última etnia africana. Antes de eu ter estudado sobre isto, dizia que eram os Boas, e por isso faço aqui uma abordagem também sobre este povo, o Boer. Mas em relação ao encontro de culturas foi muito interessante. E é o próprio Muila, e se alguém tiver a oportunidade, e foi o que eu tive a investigar, a parte escrita pelos próprios Muilas, inclusive um dicionário feito por um missionário nhaneca português, é o próprio Muila que vai distinguir o madeirense do português. No dicionário deles, o português é homoputo. No dicionário deles, o madeirense é ochicolónia. Ochicolónia, que veio originar Chicoronho, Ochicolónia, porque, e até com algumas averiguações que fiz mais recentemente, exatamente no povoado da Willa, que fica a 20 km do Lubango, era assim que o militar português tratava o madeirense, por colono e por outros nomes. E o povo Muila ouvia esta palavra. Foneticamente saiu-lhes Ochicolónia, até porque ainda hoje, eu quando falo com mais velhos, seus 70, 80 anos, eles não conseguem ainda dizer Chicoronho, o R, eles dizem Chicolonho. O livro também tem como objetivo fazer um hino à etnografia do sudoeste de Angola. A dança da pobreza, a festa da pobreza, a EFICO, é algo, acho que é fascinante. O feedback que eu tenho tido, quer de portugueses, quer de angolanos, dizem que conseguem se transportar na altura em que eu, através da personagem canina, estou a relatar esse episódio. Neste livro também vamos encontrar o culto do espiritismo, muito familiar para quem é africano, mas também para quem é católico. Jesus Cristo também foi fazer o exorcismo, não é? E, portanto, há aqui um episódio. Este episódio foi tirado do padre Carlos Esterman, século XX, um missionário do século XX, um grande missionário, tem uma obra extraordinária
E num dos seus volumes, ele deixou 2 volumes enormes, ele faz esse relato do momento que ele assiste. E então eu tirei dali e coloco romanceado neste livro. E ele relata aquilo com muito respeito. Mas não poderia deixar de referir, porque isto é, de facto, a nossa cultura do Sudoeste de Angola, como também a nossa cultura das adivinhas populares. Aqui estão algumas adivinhas populares, não vos vou dizer, para vocês terem curiosidade de saber quais são as adivinhas populares do povo nhaneca. É também, e por fim, em relação aos objetivos, deixar o meu contributo para, enfim, fazer com que a língua nhaneca dure mais umas décadas. Academicamente nós discutimos, e é previsível que dentro de 40, 50 anos vamos ter 5, 6 línguas no máximo, tudo o resto vai desaparecer. Há uns mais radicais que dizem que ficamos a dizer 3, 4 línguas. Estas, evidentemente, serão as primeiras vítimas. Como tal, vocês logo no início do livro têm um glossário com dezenas de palavras na língua nhaneca, porque fiz questão de que elas fossem plantadas ao longo do romance, por forma a eternizar a língua. Esta é a nossa terra, e nós é que devemos mandar nela, afirmou João Rodrigues. A mãe, madeirense, a Madalena, dizia: não digas disparates, filho. Esta não é a tua terra, repreendeu Madalena. Mãe, a nossa terra de coração nem sempre é aquela onde nascemos, mas aquela com a qual nos identificamos e pela qual somos capazes de lutar e morrer. No fundo, é aquela que amamos e sempre amaremos, mesmo que um dia ela nos dê um profundo desgosto, porque será sempre a nossa terra. O Jorge tem uma frase, pequenina frase, que demonstra todo o misticismo angolano, toda esta força que ele acabou de dizer. Uma pessoa não ama necessariamente a terra onde nasce, mas onde a sua alma se encontra com ela própria. Não quero ser mais longo, quero terminar com São José Maria Escrivá, fazer dela a minha filosofia de vida. Ser útil deixa rasto. Esta foi a forma como eu encontrei de deixar o meu rasto enquanto angolano e ser útil para todos aqueles que mais necessitam de nós. Obrigado pela vossa presença. Oh, querida terra-mãe, a tristeza podes apagar. Regressei aos teus braços, que provam a força dos nossos laços, aos homens que os tentaram quebrar. Na companhia de Deus te revi, e só Ele sabe como te senti. Ao chegar, logo estendeste a mão. Aí começou a minha emoção, que se apoderou de mim entrelaçada no teu calor sem fim. Fui até à Huila, a sua vila visitei. Aí senti a sua gente tranquila, onde me reencontrei. Os espíritos antepassados me falaram, porque a minha alma encontraram. Com Deus os revi assim, para os recordar no tempo sem fim. Jorge Calqueiro.